Então, hoje, dia 21 de agosto de 2012, vamos dar início a mais uma entrevista com a aluna Maria Evangelina da Silva dos Santos, de Timor-Leste, aqui em redação Unilab. Ok, vamos começar? Então, vamos lá. Qual é o tipo de moradia mais comum aqui da região? De moradia, que você acha que é mais comum? Aqui tem mais apartamento, tem mais o quê? Você mora onde? Eu moro lá no alto. Em uma casa, né? Tudo bem. Onde se constrói uma casa? Num terreno, né? Como é o nome disso daqui? Como é? O nome desse objeto aqui, tá vendo? Esse objeto de madeira que serve pra gente colocar as coisas em cima. Isso às vezes está na cozinha. Estante, ou armário, uma coisa disso. Né? Isso mesmo. Qual é o aparelho, o nome daquele aparelho que a gente usa para ver novela? TV? TV ou então? A gente chama de TV ou de? CD. Não. A gente chama de TV ou de... Como é o nome também que televisão? A gente... Pronto. Quando a gente compra uma TV, ou um ventilador, ou um sapato, qualquer coisa na loja, ela vem dentro de uma caixa. Qual é o nome daquele objeto que serve para cortar tecido? Tesoura. Um copo pequeno, a gente chama de copinho, né? E Sim. uma cama pequena, como é que a gente chama? O que é isso? Uma cama, lugar que a gente dorme. Como é que a gente chama uma cama quando ela é pequena? Quando um copo é pequeno, a gente diz assim, é um copinho, né? Sim. E a cama? A caminha. Aquilo onde a gente recosta a cabeça para dormir. Almofada. Pronto. Tem outro nome que você conheça? Travesseiro. Isso. Quando está escuro é porque faltou? A energia. Ou a luz. Como é o nome disso daqui? É lâmpada, né? Bom, antigamente para passar roupa nós usávamos o ferro a brasa, né? Hoje Sim. A gente usa o ferro elétrico. Aquilo que se abre quando se quer lavar as mãos na pia. Peneira. Aquilo que atrai os objetos pequenos de metal, que é assim preto e atrai objetos de metal. Quando a porta está aberta assim, né? A porta está aberta. Aí eu digo, fulano, completa essa frase para mim. Fulano, fecha a porta. Exatamente. Qual é o nome daquilo que serve para acender o fogo, que vem numa caixinha? Fósforo. O nome disso daqui, ó, que sai do fogo, da lenha. É o fumo, né? Aquilo que se coloca nos fogos, nos foguetes. Isso aqui, quando a gente acende um fogo, não sei bem esse nome aqui. Não, só sabe de lá, né? Para limpar o chão, o que é preciso fazer? A gente pega a vassoura, é preciso varrer. Uma refeição que se faz, em geral, às 12 horas, meio-dia. Qual é a refeição que a gente faz meio-dia? Refeição de meio-dia? 12 horas. É almoço. Quando a comida não está boa, ela está? Está mal. O que é que se come no almoço que tem assim uns grãozinhos brancos que podem acompanhar o feijão, a carne? Arroz. A carne de porco não é magra porque tem? Gordura. Uma pequena grade de metal, de ferro. Qual é o nome dessa grade de metal que serve para a gente fazer? É assadeira, não? Tem outro nome que você conhece? Não. Aquele objeto que se usa na cozinha para passar farinha. Peneira. A carne se come de garfo e faca. A carne a gente come de garfo e faca, né? Sim. A sopa a gente toma de colher. Um aparelho que é usado para fazer vitamina, suco. É liquidificador. Quando a água da panela está bem quente, cheia de bolinhas, a gente diz que ela está... Ela começa a ferver, ela está... Olha só,
Ela começou a ferver, então Sim. ela está... Ai, esqueci. Não lembra? O que é que eu preciso colocar na carne para temperar? Essa coisinha branquinha aqui. Que isso? Ah, é sal. Um tempero de comida, quando a gente está cortando assim, a gente chega e chora. Ela começa a lacrimejar. Cebola. Aquilo vermelho que vende na feira e que a gente usa para preparar um molho de macarrão. Tomate. Para comer uma banana, o que é que se tira? Descasca. Aquilo que cresce aqui, ó, dá no chão, é grande, como é o nome disso aqui? Abóbora. No ovo frito há duas partes, né? A parte branca Sim. e a parte amarela. Tem, Como é o nome tem dessa? a gema, tem a clara. Como é o nome dessa branca É aqui? clara. E dessa aqui? Gema. Como é o nome daquilo que a gente passa no pão? Que é Manteiga. Completa essa frase para mim, tá? Quando o feijão está seco, a pessoa que está cozinhando vai água. Aumentando a água. Muito bem, vamos lá. Qual é o contrário de feio? Contrário de feio? Feio. O contrário. O contrário de feio é bonito. Como é o nome dessa flor? Rosa. O que é que dá sombra nas ruas, no campo? O que é que dá sombra? Que tem um tronco. As plantas, né? Pronto, mas como é que a gente chama? Essa aqui grande, Meu Deus. que tem um tronco enorme, tem galho, tem folha. Não sabe? Completa essa frase. Condoeiro, não? Completa essa frase para mim, tá? Só colhe quem... Completa a frase. Socorre quem precisa, né? Sabe o que é colher? Sabe, Sei, né? sei. Então, mas para colher você precisa fazer o que antes? Você só colhe aquilo que você Precisa, né? tenta completar essa frase para mim, tá? Para ter flores no jardim, depois que se prepara a terra, o que é que a gente faz? Tenta responder isso. Coloca os estrumes. Então vamos continuar, tá bom? Tá. Como é o nome da fêmea do carneiro? Ovelha. Sim. Me diz o nome de um animal que serve para transportar uma pessoa de um lugar para outro. Cavalo. O nome desse inseto aqui. Abelha. Antes disso aqui, eu deveria ter te perguntado uma coisa. Para andar a cavalo, o que é que a gente faz? A gente tem que ir. Para andar a cavalo é preciso antes no cavalo. O quê? O que é que a abelha fabrica? Mel. O nome desse bichinho aqui? Borboleta. O nome disso aqui que a aranha faz? Se a aranha faz teia de aranha, né? O nome daquele bichinho que o gato caça? Rato. O nome desse animal? Elefante. O que é que se pesca nos rios ou no mar? Peixe. Como é o nome dessa embarcação? E canoa, né? Isso. Quando se faz assim numa canoa, quando se faz assim numa canoa, se diz que está, eu pego o remo, Sim. eu estou Remando. uma propriedade grande onde se cria gado, se planta café, se planta cacau. Fazer. Uma doença que dá no gado, em geral na boca, da febre, e se não separar o gado doente do outro gado, né? Todos morrem. Como é o nome dessa doença? Não sabe, né? Não sei. Quando fica tudo escuro, as pessoas vão dormir, está de dia, né? Aí fica tudo escuro. Ah, é noite. Isso. Depois da noite, o que é que vem? Dia. Como é o nome desse período que é de janeiro a dezembro? Tem 12 meses. Período de janeiro a dezembro. Um ano. O nome daquilo que brilha no céu? Estrela. É uma estrela. É essa estrela. Se tu sair daqui, tu vai olhar a estrela. Que está brilhando. Sol. Isso. O dia que vem depois de hoje é o? Ontem. Não, vem depois. Vem depois de amanhã. O dia que vem depois de sexta-feira? Sábado. No inverno faz frio, no verão faz? Faz calor. Qual é o contrário de cedo?
cedo, é tarde. O que é que vem depois do número 2? Vem depois? 2, depois? 3. 9, depois? 10. 13, depois? 14. 14 não é letra, é 1. 14 não é letra. É um número. Isso. Por onde é que os carros passam? Pela estrada. Quando chove e a estrada está danificada, né? Está quebrada. Né? Tá assim, o asfalto está problema. Aí chove. Fica o que ali? Aquela água naquele buraco. Como é o nome daquele chão? A água fica dentro? É, aquele buraco com uma água assim um pouco. Não sabe? Quando a estrada fica interrompida, né, por algum problema, o que é que a gente faz para passar por um outro caminho? A gente faz Faz outra estrada, né? Então, outro caminho, né? Então, como é que a gente chama esse outro caminho? É Não sabe? O que é que se põe nas estradas para indicar as direções, para avisar de... É plataformas. Isso aqui, como é o nome disso? Geralmente a gente dá o mesmo nome. Tem os sinais de trânsito aí. Pronto, mas geralmente a gente dá os mesmos nomes, o mesmo nome. No carro, por exemplo, tem um na frente e tem um atrás, entendeu? Que vem assim, uma coisa de metal. Certo? Como é o nome desse objeto? É bicicleta. E o nome desse outro? É um pneu, não? De que material são feitas? São feitas as janelas, os para-brisas dos carros? Madeira. Não, o para-brisa do carro. Por exemplo, aquela parte da frente do carro. Vidro. Quando uma pessoa compra um carro, né, e quer se prevenir de um prejuízo grande, ela vai lá no corretor e faz o quê? Ela paga, porque se o carro dela acontecer algum acidente, esse corretor, né, que trabalha no lugar, vai pagar todo o prejuízo do carro. Como é o nome disso? Não sabe? Quando se pega o transporte de uma cidade para outra, como é o nome daquilo que a gente paga? A gente paga uma para poder ir de um lugar para outro. Paga um passaporte, né? Mas, por exemplo, você está aqui, você quer ir para Fortaleza. O que é que você vai pagar? Dinheiro. Você pega dinheiro para pagar o quê? Como é o nome daquilo que a gente paga que te dá o direito de sair, de entrar no ônibus e ir para um lugar? O que é que você precisou pagar para poder viajar até aqui? O que é que você comprou? Uma viagem. Mas o que é que você comprou? E vem um papelzinho assim, que a gente dá um nome para aquele papel que você comprou para poder vir para o Brasil. Passagem. Quanto é que se paga mais ou menos para você viajar daqui para Fortaleza? Daqui para Fortaleza a gente paga R$6,10. Qual é o contrário de pouco? Muito. Vamos imaginar uma situação, tá bom? Imagina que você pediu emprestar para mim R$500, mas não me pagou. Então eu vou chegar para você e vou dizer assim, Evangelina, você me... O que é que eu vou dizer para você? Você me... Emprestou meu dinheiro. Ainda tem a dívida, né? Então você me... Se tem a dívida, você me... Deveu, não? Sim. Vamos botar aqui. Agora você me pagou, né? O que é que eu vou dizer para você? Obrigada. Para ganhar dinheiro, o que é que a gente precisa fazer? Trabalhar. Para trabalhar, a gente precisa arranjar um emprego. Quando uma coisa está terminando, a gente diz que está no fim. Quando está começando, a gente diz que está no início. Quem se elege para dirigir uma cidade? Uma cidade. Uma prefeita. Onde as crianças vão para aprender a ler? Nas escolas. O que é que as pessoas que trabalham juntas são umas para as outras? Tem que fazer colaboração. Não, o que é que elas são? São amigos. Pronto. Ou são o quê? Assim, elas só trabalham juntas. Elas são? Companheiros, né? Isso. Como é o nome desse negocinho branquinho que serve para passar no gato? Esse aqui?
É o X, né? Isso. Como é o nome desse objeto que serve para apagar papel? Isso. Serve para a gente escreve no papel, pega esse objeto e passa em cima para apagar. Corretor? Não. Não. Ó, eu escrevo aqui, aí eu pego isso aqui e apago. Ah, é borracha. Ai, ai. Não, muito bom. Ó, como é o nome desse verbo aqui que faz isso aqui? Borracha. É, mas o nome do verbo é? No infinitivo, é? Não sabe, né? Que cor é essa? Azul. Qual é o nome do país que você está? Brasil. Como é o nome daquilo que representa o país? O nosso é de pano, assim, é verde, amarelo, azul, branco. É a bandeira. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce em Pernambuco? É? Pernambucano. Como é o nome desse aqui, dessa pessoa, que usa É um boneco, né? Não. Não, olha só, mas é uma pessoa que usa farda, vive no quartel. E não é tenente, não é sargento, é aquele que ganha mais baixo. Olha, eu me lembro daqueles nomes lá no nosso país que a gente se chama de sapá, mas eu não sei. Como aqui é? como que a gente. O guarda. Pois é. Quando você quer mandar uma carta, a gente vai a eu quero mandar uma carta. Eu vou aonde? Correio. Bom, de vez em quando a loja quer vender assim, toda a mercadoria, né? Então ela abaixa o preço de todo que tem dentro da loja. Como é o nome disso? Eu tenho uma loja, eu abaixo o preço de tudo que há na loja para poder vender mais barato, para poder vender. Como é o nome disso? Fez um desconto. Aonde é que se vai para ver um filme? Filme? Para onde a gente vai para ver um filme? Que tem um telão grande, tem várias cadeiras que a gente paga para assistir. Sabe? Existem jogadores que jogam no ataque, jogador de futebol, né? São 11. Então tem alguns que jogam no ataque e outros que jogam na defesa. Os jogadores de futebol, eles usam camiseta, né? Obrigado. Eles usam camiseta e usam calção. Para vencer uma guerra, né? Ou para fazer uma greve, é preciso ter na escola, ou em um time de futebol, ou as pessoas que estão aqui, o que é que elas são umas das outras? Ó, o que é que uma pessoa na escola é uma da outra? São amigos. Você disse outra palavra também antes. Você falou amigo, lembra que eu perguntei? Companheiros. Que profissional você pode contratar para defender os interesses na justiça? Qual é o profissional que a gente contrata para defender os nossos interesses na justiça? Ele faz direito, não sabe? Isso. Bom, quando duas pessoas têm um desentendimento ou uma briga ou um problema, o que é que elas procuram? Elas procuram um juiz para resolver o quê? Problemas. Ou então como é que a gente chama problema também? Tem outro nome. A gente chama de, não entra? Ó, numa prova, quando a gente faz uma prova, parece que quebrou a pergunta. Ó, numa prova, tá aqui, ó. Você não colocou aí? Aí, né? Deixa que eu conserto. Bom, vamos continuar a entrevista, né? Numa prova, a gente tem várias coisas para resolver, né? Vários problemas. Aí às vezes a gente diz assim, o professor pergunta, e você ainda não resolveu essa? Aí como é que ele chama? Não, o que é que vem na prova? Várias
para resolver? Uma prova de matemática, por exemplo. O que é que vem? Várias para resolver. Sabe? Então vamos prosseguir, tá bom? Estou aqui demorando um pouquinho e quebrou a caneta. Bom, vamos continuar então, tá bom? Um ladrão sai correndo e o policial sai atrás dele e consegue pegar o ladrão. Completa essa frase para mim, tá? Com o verbo pegar, tá? O ladrão foi? O ladrão foi? Correndo. Não, com o verbo pegar. Completa a frase para mim. Olha, o ladrão foi? Pegando. Pela polícia, tá bom? Quando o indivíduo é acusado, mas ele não praticou o crime, se diz que ele é acusado, mas ele não praticou o crime. Então eu digo que ele é o quê? Homem perfeito. Qual é o contrário de errado? Certo. Uma pessoa lhe conta um fato, você acha que não é verdade, então é? Mentira. Como é o nome dessas festas que acontecem assim em torno da igreja, que tem, por exemplo, ou por conta de uma igreja, que geralmente as pessoas vão caminhando atrás de um santo. Estamos fazendo a procissão. Como é o nome desse santo aqui, casamenteiro, que se festeja de... Santo Antônio. Quando a gente não obedece à lei de Deus, a gente comete Como? A gente não obedece às leis de Deus, a gente comete Olha, a gente comete um erro ou um pecado, uma coisa disso. Quando se comete um erro ou um pecado, a gente pede o quê para Deus? Perdão. Como é o nome daquilo que a gente coloca, que a gente vê na cabeça dos reis, da rainha, uma coisa assim, tem 3 pontos. Cresbonês. Não, de rei, de rainha. Né? Não tem Coroa. Isso. Como é o nome dessa parte aqui? Corrente. Não. Isso aqui? Pescoço. E essa parte? Aqui, orelha. Isso, aqui. E dentro é o... Aqui é a orelha, né? Sim, a membrana. Dentro a gente diz que é o quê? A gente até membrana. limpa. Limpa. Como é? O que é que a gente limpa? O ouvido. E o nome disso aqui? Dente. Essa parte aqui do homem. Peito. Esse órgão que fica aqui, ó, bem aqui. E quando a pessoa adoece, né? A pessoa uma das doenças desse órgão aqui é hepatite, entendeu? Se a pessoa beber muito, tem uma cirrose. Não, quando bebe muito, tem até cirrose. Não Você sabe? não vai... Não tem problema. E o nome desse órgão que a gente faz o coração. Essa parte é a frente, essa aqui é a... Atrás. Como é que a gente pode chamar aqui também? As costas. E o nome desse buraquinho bem aqui no meio da barriga? Umbigo. Essa parte? Joelho. É quando alguém cai e se corta e se fere, forma uma... Ferida. Uma coisinha branca que dá na cabeça da pessoa, assim, que cai, às vezes, é feio. É caspa. Quando se está sujo ou suado, para ficar limpo novamente, o que é que se toma? Banho. Quando uma pessoa se sente mal, a pessoa fica dura, a pessoa tem sono. O que é que a pessoa faz sair pela boca quando comeu a comida e fez mal? Como é? O que é que sai pela boca? Quando você come uma comida, fez mal, aí sai pela boca. Vomito. Então, o Adão foi o primeiro? Primeira pessoa, primeiro homem. E a Eva foi a primeira? Primeira mulher. Pai, mãe e filho juntos formam uma? Família. O que é que o irmão do seu pai e de sua mãe é para você? O que é que o irmão do seu pai é para você? É tio. Olha só, o seu marido, né? Ele aliás, o seu pai, né? É o sogro do seu marido, não é isso? Mas o que é que o seu marido é para o seu pai? Gênero. Quando a pessoa só tem um filho, se diz que ela tem um filho? Um filho homem. Não, só tem um filho. Único. O que é que se diz de uma pessoa que mede 1,90 m? Uma pessoa que mede 1,90 m. E uma pessoa que mede 1,5 m?
É baixinha. A pessoa que tem cabelos escuros a gente chama de morena. E a pessoa que tem cabelos amarelados? Amarelado? Pelas loiras? Uma pessoa que canta bem, se diz que ela tem uma boa. Uma pessoa que canta bem, a gente diz que isso. Que nome se dá a uma pessoa que às vezes fica furiosa, agressiva, precisa ser internada no hospício, que a gente diz que é assim? Outra vez a pergunta. Que nome se dá a uma pessoa que às vezes fica furiosa, agressiva, precisa ser internada no hospício? A gente diz até que ela é assim. Estresse. Um sapato que não é novo é? Velho. Como é o nome daquele calçado aberto, trançadinho, usado pelas mulheres, geralmente tem uma tira na frente? Eu acho que é chinelo. Aquilo que se usa no pé antes de calçar o sapato. Meias. A abertura da calça do homem, que é normalmente fechada, com botões, aí a gente diz assim, se você conhece esse homem, você tem intimidade, você diz assim, fulano, fecha a... Fecho. O que é que se usa no dedo? Anel. O que é que se põe no corpo para ficar cheiroso? Perfume. Quando uma pessoa faz aniversário, o que é que a gente dá a ela? Presente. Dar um abraço e abraçar. E fazer isso aqui, ó. É? Um beijo. Dar um beijo É amizade. Ó, dar um abraço, abraçar. Dar um beijo é o quê? Não sabe, né? Quando se está alegre, se pode dar uma gargalhada ou se pode dar Um sorriso. A pessoa que não está acordada está? Dormindo. Pode falar mais alto, tá bom? Está dormindo. Ó, como é o nome disso aqui? Assobia. Quando não se acha uma coisa, ela fica. Quando não se acha uma coisa. Fica triste. Não. Se você não acha uma coisa, o que é que ela fica? Ela fica. Estressada, né? Não é a pessoa, é a coisa. A coisa está, se ela não é. Se não foi achada, ela está. Não tem problema. Quando se perde uma coisa, se vai procurar até encontrar. Quando você não sabe uma coisa, você vai fazer o que para o professor? Você vai perguntar. Qual é o contrário de entrar? Entrar? Entrar. O contrário de entrar. Sair. Quando uma criança está dormindo e você não quer que ela acorde, você diz assim, fale baixo, não faça... Não faça barulho, silêncio, né? Se a pessoa não quer ser incomodada, a pessoa diz assim, me deixe em paz. Olha, agora presta muita atenção aqui. Imagina, eu só tenho essa roupa, só tenho essa roupa, tá bom? Você vai completar a frase que eu vou dizer, tá bom? Eu só tenho essa roupa. Aí você me convida, professor, o senhor poderia ir à festa, tal, não sei o que comigo? Aí eu vou dizer, posso sim, mas eu só tenho, eu vou com a roupa. Como é que eu digo? Eu vou com a... Eu vou repetir tudo para você entender. Eu só tenho esta roupa, eu uso essa roupa de manhã, de tarde, hoje, amanhã, todos os dias, tá legal? Aí eu vou dizer para você o seguinte, eu vou dizer assim, olha, eu vou à festa com você, mas eu vou com a de ontem, com a roupa de ontem. Como é que eu digo? Com a camisa. Tem uma palavrinha que eu quero que você diga, roupa de ontem. Se a pessoa veste sempre uma roupa só, é porque ela sempre veste a mesma. Em uma pensão ou em um hotel, as pessoas de outros lugares que ficam lá, elas são o quê? Uma pessoa que está no hotel, ela é o quê? Do hotel. Hospedeiro. Este é o lado direito, este aqui é o lado de esquerda. Quem não está mais vivo é porque já? Quem não está vivo é porque já? Morreu. Pronto. Faleceu, uma coisa disso. Bom, agora olha só, você vai criar umas perguntas para mim, tá? Eu vou te dar o comando e você vai fazer a pergunta, tá legal? Imagina que eu sou teu amigo
e eu vou à tua casa. E você quer saber, tu vai usar o mesmo verbo que eu vou dizer, tá bom? Você vai dizer assim, você quer saber se o seu amigo prefere vinho ou cerveja. Como é que você vai perguntar para ele? Como é que você vai perguntar para um amigo se ele prefere vinho ou cerveja? Meu amigo, você... É assim, um exemplo assim, como o professor vai para minha casa, né? Aí você vai me oferecer. Qual é que você vai fazer? Professor, o que o professor preferia beber? Vinho ou cerveja? Vinho ou cerveja? Agora eu estou na sua casa, né? E você quer saber se eu tomo leite ou café. Como é que você pergunta? Pode perguntar, do jeito que você acha que é. Professor, quer tomar leite ou café? Agora você quer saber se alguém que você conhece vai sair hoje. Como é que você pergunta? Como é que você pergunta a um amigo se ele vai sair hoje? Como é que você pergunta a uma pessoa que você conhece, assim, se ela vai sair hoje? Oi, meu amigo, quando você vai sair? Bom. Agora imagina que você está internada, tá bom? Eu sou o médico. Sim. E você quer saber se você vai sair, né? Hoje, nesse dia. Você quer saber se você vai sair. Você vai perguntar para mim, que eu sou o doutor. Tá bom? O médico. Pergunta. Médico, quando que eu vou sair desse hospital? Tá vendo? Fácil, né? Agora, olha só. Imagina que você é a médica. E eu te perguntei se eu vou sair hoje. E eu já estou bem. Você vai me dizer que eu vou sair. Como é que você vai responder para mim? Como é que você vai dizer para mim? Agora é o contrário, tá bom? Você é a médica e eu sou o internado. E eu estou te perguntando se eu vou sair hoje. Como é que você vai dizer isso para mim? Como é que você vai me responder? Resposta. Hoje você pode voltar para casa, você está melhor e volta para casa. Agora você está aborrecida, com raiva, aborrecida. Comigo e com mais uns colegas que trabalham para você. Como é que você vai dizer pra gente que você está aborrecido? Como é que você vai dizer que está aborrecida? Eu estou muito aborrecida, estou com raiva. Pronto. Agora você está muito contente, muito feliz com o resultado do trabalho. Como é que você vai dizer pra gente que você está feliz? Olha, gente, estou muito feliz. Agora, você tem filho? Tem filho? Tem, né? Esse filho está brincando na chuva. Você quer que ele saia da chuva. Como é que você vai dizer para ele? Meu filho, não brinca na chuva. Mas como é que você vai dizer para ele sair da chuva? Sai da chuva, senão fica doente. Agora você vai dizer para ele parar de mexer nas coisas. Como é que você vai dizer para ele? Parar de mexer nas suas coisas. Olha, para de mexer nas coisas. Agora você vai convidar, se tem mais um filho, tem 2, você vai chamar seu filho, os seus filhos, né? Para almoçar. Venham almoçar. Como é que você vai dizer? Olha, meu filho, o almoço já está pronto, venham almoçar. Agora você precisa ficar sozinha. E você vai pedir para um amigo ou para um filho seu sair de casa. Você vai dizer para ele sair de casa naquele momento que você quer ficar só. Olha, nesse momento vocês vão sair daqui. Eu quero ficar sozinha, eu quero ficar em silêncio. Tudo bem. Agora olha só, vamos para cá, tá legal? Como é o nome disso daqui? É um rio pequeno, tem mais ou menos 2 metros de largura. Se você souber, a partir daqui de agora, você diz. Se não souber, não tem problema, tá legal? Como é o nome disso daqui? Rio, Ribeira. Não. O nome disso daqui? Uma ponte. O lugar onde o rio termina. Qual é o nome do lugar onde o rio termina ou então encontra outro rio? É a Foz. Como é o nome disso daqui? Que muitas vezes o rio, a água começa a girar.
Não, não. É a corrente, Como é o nome do movimento da água do mar? as ondas, E se for o movimento da água do rio? Tem o mesmo também nome? tem as ondas, né? Isso. Como é que a gente chama o vento que vai virando em volta, assim, e levanta a poeira? E faz esse mesmo movimento aqui, como é que Esse que eu não sei. não sabe? É um tornado, uma coisa desse, não? Ele é menor, sabe? Agora olha só, é o clarão, não é a energia que sai das nuvens. Como é o nome só do clarão que surge nos dias de chuva. Isso que é raios. Trovão. Cadê a canetinha? Estou sem caneta, não. Aqui, pronto. Bom, e o nome da luz forte e rápida que sai das nuvens? Relâmpago. O barulho forte que se escuta depois do relâmpago, depois do raio. Trovão. E a chuva, o nome da chuva forte que vem de repente, assim. Chuva torrencial. Essa chuva aqui, pronto, o nome disso aqui. Não é chuva torrencial? Você conhece outros nomes para isso aqui? Não. Uma chuva de pouca duração, muito forte. Mas tem pouca duração, quem sabe não? Não. Uma chuva forte que não termina rápido, ela é contínua, sabe não? Isso é torrencial, né? E durante uma chuva podem cair bolinhas de gelo, não nessa chuva. Esses granitos. Como dizem aqui, quando termina a chuva, como é que a gente diz assim? Terminou a chuva e o sol começa a aparecer. Termina a chuva, tem um nome para isso? Quando a chuva acaba? Às vezes que tem, mas a gente não se lembra disso. Né? E como é o nome desse fenômeno que acontece no céu depois da chuva? Ai. Arco-íris. E uma chuva bem fininha. Não. Meu Deus. Esqueci desse nome. Esqueceu? E quando a chuva deixa a terra, não deixa a terra nem seca, nem molhada, ela fica o quê? Fica úmida. E o nome disso daqui, ó. Depois de manhã cedo, a grama geralmente está molhada, fica assim. A umidade. Muitas vezes, principalmente de manhã cedo, né? Quase não se pode enxergar por causa Das nuvens. Isso aqui, não, mas olha. Nevoeiro. Qual é o nome da parte do dia quando começa a clarear? Manhã. O que é que acontece no céu de manhã cedo quando começa a clarear? O que é que acontece no céu de manhã cedo quando começa a clarear? O que é que aparece? Esse sol. A claridade, qual é o nome daquela claridade avermelhada? Sabe aquela claridade avermelhada? Antes do sol nascer, não? O que é que acontece no céu no final da tarde? No final da tarde, o que acontece no céu? Quando o sol já é vermelho, né? Né? Como é o nome daquela claridade avermelhada que fica no céu depois que o sol se põe? Sabe? Não sei. E quando o sol se põe, a gente chama de... Já é o... Não sabe, né? Como é o nome do começo da noite? É o... Fim da tarde. Como é o nome daquela estrela que aparece de manhã cedo? Ela é uma estrela que brilha mais e é a última a desaparecer, sabe? Não, esqueci o De nome. tardezinha, uma estrela aparece antes das outras, perto do horizonte, e ela brilha mais também, sabe? Não? De noite, muitas vezes pode-se observar uma estrela que se desloca do céu, assim, ó. Não é isso, né? Esse que eu vi mesmo, mas eu não sei esse nome. Sabe, né? Mas se você visse isso aqui, uma estrela se deslocando assim, como é que você diria para uma pessoa?
assim, né? Olha, Quando a gente estrela. está deslocando, né? Numa noite bem estrelada, aparece uma banda ou faixa que fica do céu de fora a fora. Como é o nome dessa banda? Quais são os meses do ano? 12. Mas quais são? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá. Me diz uma coisa. Esses meses têm outros nomes que você possa dizer assim, ao invés de falar janeiro, falar outro nome para janeiro, dependendo de uma data especial? Cada mês tem um nome diferente, especial? Não? Hoje é terça-feira. Ontem então, hoje é que mês agora, mas tudo bem. Hoje é terça, né? Sim. Então, segunda-feira foi? Foi ontem. Isso. E domingo foi? Anteontem. E sábado foi? Anteontem também. Como é o nome dessa fruta? E essa atrás é tangerina. O nome desse grão? É amendoim. Dessas florezinhas que a gente pode fazer chá? Essas florezinhas aqui. Sei não, essas flores aqui. Não sei o nome dessas flores. A gente pode fazer chá. Elas são elas secas, né? Faz chá para acalmar. Sabe qual é? Não. Não? Como é que a gente chama isso aqui? Banana. Tudo bem, mas um cacho inteiro a gente chama. Esse aqui a gente chama por pente. Quando existe isso aqui, ó, 2 bananas assim, a gente chama como? Uma casca só. Só esse, né? 2 bananas que nascem pois dois é. galhos, sabe? Gêmeos. Isso. São gêmeos. Você sabe o nome disso daqui? É coração de banana. É a boca roxa, né? Professor, sabe o que? Esse coração aqui a gente come. Sei sim. Eu sei. Quando você vai colher o milho, como é que a gente chama isso aqui? Isso aqui é espiga, né? Uma espiga de milho. Quando se tira só o milho e fica aquela parte branca. Caroço. Depois que se corta o pé de arroz ou de fumo, ainda fica uma pequena parte no chão. Você sabe o nome daquilo? Raiz. Como é o nome dessa flor? Grande ou amarelo, sabe? Ai, meu Deus, eu esqueci do nome. Esqueceu? Onde é que ficam os grãos do feijão? Não? Como é o nome dessa raiz branca por dentro? Coberta por macaxeira. E o nome de uma raiz que é parecida com essa, aliás, é igualzinha essa daqui, só que ela não serve para comer, ela se rala para fazer farinha. Sabe qual é? Não? Como é o nome disso aqui? Aquela carrinha para transportar areia. E o nome só dessas 2 partes aqui, ó, que você segura, sabe? Como é o nome dessa armação de madeira que se coloca no pescoço de animais para eles não passarem de uma cerca para outra? É esse que eu vejo sempre, mas eu não sei o nome desse fio. Você sabe também o nome da armação de madeira que se coloca no lombo do burro, do cavalo? Não. Sabe? Não. Você sabe o nome da peça de madeira que vai no pescoço do boi para puxar o carro, o arado? Não. Você sabe o nome desses objetos de vinho, de taquara, de cipós traçados, serve para levar batata? Eu sei que esse aqui é selim, né? Não. Isso aqui. Esse aqui são cestos. Isso aqui o que é? É selim. 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 Interessante. E aqui é cesto, viu? Sim. Muito bem. E o nome desse outro objeto aqui que a gente canta? Não? São caixinhas, né? Como é o nome da cria da ovelha logo que ela nasce? E até que idade ela tem assim? Tá?
Como é que se diz quando a fêmea de um animal perde a cria? A gente diz. Fêmea do animal. Quando ela perde a cria. Como, por exemplo, assim, né? Como uma pessoa que fez um aborto, né? Mas com os animais eu não sei dizer. Não sabe, né? E como é que a gente chama um homem, o homem que é contratado para trabalhar na roça de outro homem? O aluguel? Não, é um homem, ele é contratado para trabalhar na roça, ele recebe um dia de trabalho. Trabalhador? Muito bem. Agora, meu Deus. Essa foi mentira. Pois é, viu? Então, É. não tem problema, porque não vai dar certo. Ah, achou? Achou o negócio da caneta. Bom, continuar. O que é que se abre com facão? Olha, eu pego um facão ou uma foice. Isso aqui está tudo fechado. E eu vou abrindo até formar isso. Não é o nome disso tudo. Abrir uma estrada, um caminho. Ou então, imagina que isso aqui tudo é grama e as pessoas vão passando só por um lugar, só por um lugar. Os animais também. Aí fica muito bom. Como é o nome dessa ave preta que come animais mortos, todos? Não sei. O nome desse passarinho bem pequenininho que bate na asa. O nome dessa ave aqui que faz a sua casa com terra. O nome dessa ave de criação. Essa não é avestruz? Não, essa aqui parecida com a galinha, né? Só que ela tem as penas pretas e as bolinhas brancas, não sabe? O nome daquela ave de penas coloridas, que quando ela é presa... Perdiz? Não, olha só, quando ela é presa, ela fala até... A gente fala, ela repete o nome. Não é essa, né? É outra ave. Outra ave é lorico, uma coisa a gente chama assim. Lorico. Não. Lorico, É lorico. Nós chamamos de lorico. Eu não sei se... Como é que a gente chama uma galinha sem rabo? Sem essa parte de trás? Não sabe? Não. Um cachorro de rabo cortado tem um nome? Né? Como é o nome desse bicho? Pessoal com cheiro ruim. Não conheço. Não? Essas patas aqui são as traseiras do cavalo, né? E essas patas são as... Se essas são as patas traseiras, essas são as patas... Da frente. Não. Como é o nome desse pelo bem aqui, ó, que fica em cima do pescoço do cavalo? Esqueci. Esqueceu? Sim. E o nome desse pelo comprido na traseira? É cauda. E essa parte aqui do cavalo, onde vai a sela? É a barriga, não. E essa parte de trás aqui? Esqueci. O que é que o boi tem na cabeça? Chifre. Quando ele não tem chifre, a gente chama como esse boi? Como é que você chamaria um boi sem chifre? Não, porque lá não temos aquele boi sem chifre. E a cabra que não tem chifre? Cabra também tem chifre. Não, a cabra sem, como é que a gente chama? Cabra sem, né? Tá certo. Em que parte da vaca fica o leite? Isso mesmo, que parte da vaca fica o leite? Por baixo, né? Não diz. A parte que o boi espanta as moscas, é lá atrás. Tem a sua cabra também para espantar as moscas. Não. O animal que tem uma perna mais curta e que puxa de uma perna, como é que a gente chama? Como é que a gente chama o animal que puxa de uma perna assim? Não sei. Como é o nome dessa mosca aqui? Ó? Ela é grande, esverdeada. Pois é, essa mosca também, eu queria saber o nome dela. Eu não sei. E o nome desse animalzinho que gruda, às vezes, nas pernas e chupa o sangue? É sanguessuga. E esse inseto aqui, de corpo comprido? Isso aqui, nos peixes tem muito. E esse aqui? Esse aqui eu esqueci do nome também. Você? Sim. E o nome do bichinho
que é branco, enrugadinho, e ele fica dentro da goiaba. Lagarto. E aquele bicho que dá em esterco ou em pau podre? Esse que a gente chama de lagarto. E aquele inseto pequeno de perninhas compridas? Gafanhoto? Não, ele de noite ele chupa o sangue da gente. Ah, mosquito. Como é o nome dessa parte aqui que cobre o olho? Só essa parte que cobre o olho. Sabe? Como é o nome daquela coisinha que cai no olho e fica incomodando? Que a gente assim, caiu, aí te diz o nome, sabe? A pessoa que só enxerga com o olho Sim. Mas assim, o cego não enxerga nada, né? Ele só enxerga por um olho. Como é que a gente chama? Sim. Sabe? A pessoa que tem os olhos voltados assim, para direções diferentes. Torto, os olhos tortos. A pessoa que não enxerga bem de longe, por isso precisa usar óculos. Como é que a gente chama essa pessoa? Como é? A pessoa que não enxerga bem de longe. Como é? Tem de usar os óculos? Como eu que uso óculos. Eu não enxergo bem de longe. Eu sou o quê? Sabe? Tem a vista fraca, né? A bolinha que nasce bem aqui nas pálpebras, né? Dos olhos ou aqui embaixo. É uma doença, não. Não. Aquela inflamação, tudo vermelho, pregado. Tem olhos vermelhos, né? Isso aqui, ó. Não é o nome dessa inflamação. Que dá no olho, o olho fica vermelho. Não sei. Não sabe? O nome dessa pele branca, as pessoas vão ficando idosas, aí cria uma pele branca, depois tem que operar, sabe o nome? O nome dos dois dentes pontudos aqui, ó, que o cão, quando quer pegar a sua presa, né? Não. Esqueci. O nome dos dentes que nascem depois de todos os outros dentes, aí ele nasce, em geral, na pessoa adulta. Sabe o nome? O nome desses dentes grandes que ficam no fundo da boca, que a gente mastiga assim, sabe? Não. Uma pessoa quando não tem dente, como é que a gente chama isso? Esse também não sei. Mas como você chama assim? No teu país, por exemplo, uma pessoa que não tem dente na boca? Ompom. Como? Ompom. A gente chama de ompom. E em português você não sabe? Em português eu não sei. E uma pessoa que parece falar pelo nariz assim, oi, como é que a gente chama? Você sabe? Não. E o nome daquilo sujo, daquela sujeira dura que fica dentro do nariz, as pessoas tiram assim. Sabe? É vai? Não. Isso. O nome disso aqui, ó. A gente tem que tomar água para passar. Não? O nome dessa parte do corpo aqui. Não sabe essa parte? O nome desta parte do corpo aqui, ó, que o homem tem, né? Mais saliente. Alguns homens não têm, mas a maioria nem tem. Isso aqui bem saliente. Quando fala. Garganta? Não, é um negócio bem aqui, tipo um caroço. Quando ele fala, não sabe? O nome desse osso aqui, ó, que vai do ombro até o pescoço, sabe? A pessoa que tem um calombo grande nas costas, que anda assim. As costelas? Não, uma pessoa que tem um calombo grande na costa e anda assim. Músculos? Sabe? Esta parte do corpo aqui, ó. Sabe? Bacio? Não, isso aqui? Isso aqui a gente chama por subar. Pronto. Quando cheira mal, como é que a gente diz? Tem um nome para esse cheiro ruim debaixo do... Tem? Não tem. Tem pessoas que escrevem com a mão direita, né? Outras com a mão esquerda. Como a gente chama essas pessoas que fazem tudo com a mão esquerda? Não sei. Não sabe? Qual é a parte do corpo da mulher que ela amamenta os filhos? Qual é o nome disso aqui da mulher? É uma mama, né? Tem outro nome? Você conhece? Não? No homem, como é que a gente chama isso aqui? Peito. Se uma pessoa come um único e sente que vai botar para fora o que comeu, se diz que ela vai vomitar. A parte do corpo da mãe onde fica o neném,
É a vasilha? Não, ele entra por ali, tudinho direitinho, mas depois ele vai e fica num determinado lugar, né? Ai, pois é. Como se diz? Ovário? Não? Sim, a pessoa que não tem uma perna, que anda assim, não tem uma perna, tem um nome? A pessoa que puxa de uma perna, tem um nome? A pessoa que tem as pernas curvas. Não, isso também não sei. O nome desse osso redondo, bem aqui, ó, que fica na frente do joelho, tá? Né? O nome disso aqui, ó, no pé da gente, sabe? O nome dessa parte de trás aqui. Isso também não sei. Também não sabe? Que sente, o que é que uma criança sente assim, quando a gente começa a mexer assim, né? Começa a rir. O que é que ela sente? Qual é o nome disso? Não, eu não sei. Não? Não tem problema. Bom, vamos agora para os ciclos da vida, tá bom? Então vamos voltar ao seguinte. As mulheres perdem sangue, né? Todos os meses as mulheres perdem sangue. Como é o nome disso? A mulher que tem. Todo mês sai sangue, né? Ah, pois é, como chama? Pode falar mais. A menstruação. Pronto. Numa certa idade acaba a menstruação. Começa a Menopausa. Como é o nome da mulher que ajuda a criança a nascer? A parteira. Chama-se a parteira, completa essa frase, tá? Chama-se a parteira quando a mulher está para... A parte. Não. Duas crianças que nasceram no mesmo parto são? Gêmeos. Quando a mulher grávida perde o filho, se diz que ela teve um... Aborto. Completa essa frase agora que eu vou pedir. Quando a mulher fica grávida e por algum motivo não chega a ter criança, se diz que ela deve, se ela não pode ter criança, ela deve. Se ela tem que perder a criança, ela deve abortar. Quando a mãe, certo? Quando a mãe não tem leite, tá? Sim. São duas mulheres, as duas tiveram um neném. Aí uma não tem leite. Aí ela pede para a amiga dela amamentar o filho dela. Se diz que essa que está amamentando é o quê? Como chama essa mulher? Que amamenta o filho do outro. Não? E também não sabe o que é que um filho de um é para o outro. O filho da mãe que não tem leite é do filho da mãe que está amamentando, que não sabe. A criança que não é filho verdadeiro do casal, mas é criada como se fosse, ela é uma criança que... O filho que nasceu por último é o filho que nasceu por último, como é que a gente chama? É caçula, não? Bora, presta atenção aqui numa coisa. Quando a criança nasce, né? Do 0 até 1 ano de idade, assim, ela novinha, não fala nada, a gente chama de bebê, né? Sim. Não é isso? Agora, essa faixa etária dos 5 anos até os 12 anos, como é que a gente chama? A infância. Infância. Se for do sexo masculino, como é que a gente chama? Para criança, como é que a gente dá? Qual o nome que a gente dá? Não é mais bebê, né? Não é rapaz também. Não é senhor também. Como é que é essa faixa Os etária? infantis. Os infantis, mas ele é do sexo masculino. Como é que a gente fala? Como é que você chama uma criança? Você não sabe o nome da criança, tá bom? Como é que você vai chamar? Ei! Aí você vai falar um nome. Você não vai dizer rapaz porque não é rapaz. E bebê porque não é bebê. Menino. Não. Se for do sexo feminino. Menina. Quando um homem fica viúvo e casa de novo, o que é que a mulher dele é para os filhos que ele tinha? É madrasta? Isso. Numa conversa, né? Numa determinada conversa, a pessoa já morreu. Eu não quero repetir o nome daquela pessoa. Eu não quero falar fulano, né, Antônio, sei lá, eu não quero falar o nome do cara. Aí o que eu digo, ao invés de dizer o nome? Ele já morreu. Como é que eu me refiro a ele que já morreu? Ah, ela já está falecida, né? Isso.
A pessoa que fala demais, como é que a gente chama? Ai, Quando a gente fala assim, fulano fala muito, qual é o apelido que a gente dá para ele, sabe? Uma pessoa que tem dificuldade de aprender as coisas, como é que a gente chama? Como você diz de uma pessoa que aprende com dificuldade? Não? A pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro, passa dificuldade, mas não gasta dinheiro. aparente. A pessoa que deixa de pagar suas contas, deixa suas contas penduradas, ela não paga. Não tem responsabilidade. A pessoa que é paga para matar alguém. Não. Assassino. A mulher que se vende para qualquer homem por dinheiro, ela transa por dinheiro. Como que a gente vai dizer isso? Vagabunda? É. Mas tem outro nome? Tem também esse nome, né? Não me lembro, né? Não, Eu pode lembro falar. Não, mas fale. Pode falar, fale. Fale o nome que é mesmo, não tem problema. Fale. Não tem problema. Não tem problema, né? Nenhum. Às vezes, por exemplo, aqui a gente chama de vagabunda, lá chamamos de outra coisa, né? O que é? A gente chama de puta. Pronto. Tá? Não tem problema. É para falar o que eles chamam. A pessoa que tem o mesmo nome da gente. Assim, como é que a gente chama uma pessoa que tem o mesmo nome da gente? São iguais, tem Mesmo nome. Olha, nomes Júlio iguais. César, eu sou o Júlio César, ele tem outro Júlio César. Então ele é meu. companheiro. Qual é o nome, os nomes que a gente dá à pessoa que bebeu demais? Bebeu e ficou. Como a gente chama? Ficou bêbado. Então como a gente chama essa pessoa que ficou bêbada? De que a gente? Não? Quais são os nomes que a gente dá ao cigarro que as pessoas faziam antigamente? Sabe aquele cigarro antigamente que as pessoas mesmo faziam, colocavam ali? Tá? Eles colocavam aí nas folhas de milho, uma coisa assim, é cigarro. E tabaco também. Pronto. O resto do cigarro se joga fora. Geralmente a gente fuma assim, aí não fuma todo o cigarro, fica um pedaço, que aquele pedaço a gente joga fora. Como é o nome daquele pedaço? Sabe? Ó, Deus está no céu, no inferno está. Deus está no céu. Deus está no céu, está na terra, está em todas as partes. Tudo bem, pronto. Mas eu também acredito nisso, Deus está em todas as partes. Mas é só para te levar a falar essa palavra Ai, que eu meu quero, Deus. tá bom? Se a gente diz que Deus está no céu, no inferno está quem? Está o diabo. Pronto. O que é que algumas pessoas dizem já ter visto à noite em cemitérios ou em casas que se diz que é do outro mundo? O que certas pessoas fazem para prejudicar alguém, né? E botam, por exemplo, nas encruzilhadas. As pessoas botam nas encruzilhadas. Sabe o que é encruzilhada? Uma rua que passa assim, tipo assim. Eu sei. Sabe essas ruas, uma rua assim que fica tipo Sim. cruz? São esquinas, né? Sim. Aí algumas pessoas, tem algumas religiões que eu não gosto muito, mas isso aí tudo bem, isso não é a minha opinião que importa. Mas existem algumas religiões que você pega, as pessoas vão lá e põem comida, aí rezam, não sei o quê, se manifestam, né? Porque querem prejudicar outras pessoas. Qual é o nome disso? Olha, essas pessoas estão adorando os deuses Pois é, falsos. então estão fazendo o quê? Estão fazendo- deuses falsos. Como é o nome daquele objeto que algumas pessoas usam para dar sorte ou para afastar males? Você não Não? sei. Uma mulher que tira o mal olhado com rezas, geralmente com galho de planta, como é que a gente chama essa mulher? Não? E o nome daquela pessoa que trata as doenças através de ervas e plantas. Aquela pessoa
que trata de doenças através de ervas e de plantas, sabe? Esqueci do nome. Esqueceu? O nome dessa chapinha de metal, tem desenho de santo. São medalhas, né? O nome disso aqui, ó, que a gente monta no Natal, a gente monta para representar o nascimento do menino Jesus. Imagens. A gente pega várias imagens e monta para representar o nascimento de Deus. Como é o nome disso? Desenhos. Eu não sei se vocês têm esse hábito lá em Timor-Leste, sabe? Sim. Na época de Natal, mas tem um nome para isso. A gente monta isso aí, entendeu? Como é o nome? Agora eu vou falar um pouquinho de jogos e diversões infantis, tá? Como é o nome daquela brincadeira que a criança corre, assim, e ela gira o corpo nela mesma, sabe? E cai sentada, sabe não? Não. Não, né? Jogo do banco? Jogo da cadeira? Como é o nome dessas coisinhas redondas aqui, ó? Que os meninos São berlindos. O nome desse brinquedo aqui? Ai, me fisga. O nome desse outro brinquedo aqui? Papagaio. Agora tem um outro brinquedo desse aqui que a gente, aqui no Brasil, a gente usa do mesmo jeito, só que a gente tira essa varinha, sabe? Daqui. Não, isso não sei. É o nome daquela brincadeira em que uma criança fecha os olhos enquanto as outras correm, entendeu? Aí depois ela abre os olhos e vai procurar as outras. Topa cega. Não, ela vai, não sei se você chama assim lá. Sim, ela fecha os olhos, as outras se escondem. Sim. Aí ela abre os olhos, né? E vai procurar as outras que estão escondidas. Né? O nome daquela brincadeira que a criança fecha os olhos e tenta pegar as outras crianças. Ficava cega. Agora aquela brincadeira em que uma criança corre atrás das outras para tocar numa delas antes dela tocar em um ponto combinado, sabe? O nome desse ponto combinado também não sabe. É uma brincadeira que as crianças ficam em círculo enquanto uma outra vai passando. Aí a outra que está passando por trás joga uma pedrinha, uma varinha e um lenço. Ela deixa cair atrás de uma delas. E esta pega a pedrinha, a varinha, o lenço e sai correndo para alcançar aquela que deixou cair, sabe não? O nome dessa brincadeira, aqui vamos supor, tem um lugar aqui de apoio, aí aqui tem uma tábua. Aí, uma tábua. Aí fica uma criança bem aqui e uma outra criança bem aqui. Aí a tábua faz assim, ó. Não é o nome dessa brincadeira? Não, esse também não sei. E tu sabes o nome de um outro que é assim, uma tábua também assim, aí ela fica presa. Ó, tá aqui a tábua, ela fica presa no galho de uma árvore por 4 correntes assim, entendeu? Aí a criança senta e balou-se. A brincadeira em que as crianças riscam uma figura no chão, formada por quadrados numerados, geralmente é a mulher que brinca com isso, né? Aí joga uma pedrinha e vai pulando de uma pedrinha só. Sabe que brincadeira? Tapa. Agora, eu quero saber o nome daquela pecinha de madeira que gira ao redor de um prego, né? Para fechar a porta ou janela. Eu não tenho um trinco, aí eu tenho essa pecinha de madeira. Fechadura, é fechadura, né? O nome dessas partes horizontais aqui, que algumas janelas têm, quando elas são feitas de madeira, sim, e a gente abre para entrar luz, para entrar. Sabe o nome? Não, não sei. Quando se vai ao banheiro, onde é que a pessoa se senta para fazer as necessidades? Sim. Onde é que a pessoa senta? Samina. Aquilo preto que se forma na chaminé, na parede ou no teto da cozinha, assim, de fogão a lenha, sabe? Não, não? Que sai do fogão a lenha que fica preto. Aquele chaminé? Não. A cinza quente que fica dentro do fogão a lenha. Pica.
não? Fumo. Da cinza. Para acender um cigarro, a gente usa fósforo ou Isqueiro. o nome desse objeto? É lâmpada. Não? Não, esse objeto a gente usa para clarear no escuro. A gente aperta e, sabe? É que nós chamamos de lâmpada. O nome daquele que a gente aperta bem branquinho, ó, para acender a luz, quadradinho, a gente aperta assim. Não sei não, esse nome. Não? Qual é a primeira refeição que a gente faz no dia pela manhã? Café de manhã. A pasta feita de frutas que a gente passa no pão, no biscoito, tá? Manteiga. A carne depois de triturada na máquina. Sabe quando a gente vai fazer macarronada? Sabe o que é macarronada? Aí você põe o macarrão, né? Aí você pega a carne, põe no triturador, ela sai toda triturada. Pra gente temperar aquela carne pra fazer. Como é o nome dessa carne? Pois é, esse aqui eu sempre fazia, mas eu não sei o nome, sabe? Eu também, sempre fazia. Eu não sei não. Não é o nome daquela papa cremosa feita com coco, com milho verde ralado, polvilhada com canela. Não? E quando essa mesma papa não tem um coco, como é que a gente chama? Não? E aquele alimento feito com grãos de milho branco, essa aqui, ó. Esse aqui, canjica. Nós chamamos esse aqui, sabia? Esse é canjica. E esse... Aqui no Brasil, né? Agora vocês chamam esse aqui de canjica. Lá nós chamamos de milho pilhado. Aquela bebida alcoólica feita de cana-de-açúcar, que deixa a gente beber, branquinha assim. Não. Aguardente. Quando uma pessoa acha que comeu demais, diz que ela está... Com dores de ventre. Não, ela comeu muito, então ela está... Não sabe? Uma pessoa que normalmente come demais, como é que a gente chama essa pessoa? Comilão. Aquilo embrulhado em papel colorido, que serve para a gente ficar assim, Rebuçados, bombom. Isso. Não, isso aqui. Pão. Esse aqui. É pão também. Tem alguma diferença, assim, no nome que você chama? Não, chamamos de pão também. Como é o nome daquela peça do vestuário que serve para segurar os seios da mulher? Sutiã. E a roupa que o homem usa debaixo da calça? Cueca, né? E a roupa que a mulher usa debaixo da calça? Calcinha. E aquilo que as mulheres passam no rosto, ó, nas bochechas, para ficarem mais rosadas? Pó. E o nome desse objeto fino aqui de metal, que serve para prender? Fecho. E o nome desse outro objeto de metal, ou de plástico, certo? Que vai assim, ó, fora. Bandolete, né? Na cidade, o que é que costuma ter cruzamentos movimentados que tem uma luz verde, uma amarela e uma vermelha? Sinais de trânsito. Sabe qual é o nome desse sinal? Não? Aquele morrinho atravessado na rua, quando o carro vai, ele tem que diminuir a velocidade, ele passa por cima. Quando o sinal está vermelho. Tem a rua. Temos. Aí tem um morrinho que vai só assim da rua, aí você tem que passar assim. Sabe não? Quando os passageiros passam? Não, o carro diminui a velocidade, passa por cima, não sabe? Não. Na cidade, os automóveis andam no meio da rua e as pessoas andam dos lados. Como é o nome daquele lugar que a pessoa usa? Margem. Margem. Margem que você chama? Sim. Tem a rua e tem uma parte onde as pessoas andam. Sim, nós chamamos de margem. Ah, é? Tá. Como é o nome que se dá àquela parte que não é rua e não é margem? Tá? É um outro espaço. Quando o carro quebra, por exemplo, ele vai para esse espaço. Sabe o nome? Sabe o nome daquele trecho da rua ou da estrada que é circular? A
estrada vai, aí tem uma parte que é redonda assim, sabe não? É a rotunda. A área que é preciso ter ou comprar para se fazer uma casa ou uma cidade. Qual é? Para se fazer uma casa na cidade, né? Qual é o nome da área que a gente precisa ter para poder fazer a casa? Terreno. A condução que leva mais ou menos 40 passageiros e faz o percurso dentro da cidade. Sabe aquela condução? É o ônibus. E a condução que leva mais ou menos 40 passageiros, mas só que leva de uma cidade para outra. E um lugar pequeno, que tem um balcão, onde os homens costumam ir beber. Os bares. Vai acabar, tá bom? Vamos pra cá. Você tem filhos, né? Sim. Então eu quero que você faça um favor pra mim. Você vai dizer o nome do seu filho. Quantos filhos você tem? Eu tenho 6, mas faleceu um. Não falta assim. Faz muito tempo? 2009. Isso é difícil, né? É. Então vamos pensar que ele está num lugar muito bom, tá? Então pensa assim, fala o nome de um filho, depois de outro, e o que ele faz, tá bom? Vamos lá. Eu tenho uma filha mais velha. Essa já tem um filho também. E ela trabalha lá. Como é o nome dela? É Lídia. Então fala assim, o nome dela. O nome dela é e o que Lídia. ela faz. Vamos lá. Entendeu? Vai lá. Vou falar de novo? Eu tenho uma filha mais velha. Ela chama-se Lídia e ela trabalha na Embaixada da América. Outro. Terceiro filho está no estágio da medicina em Timor-Leste, mas não terminou ainda, só vai fazer a graduação, a formatura em novembro. Quem é? É Alfa Rubino dos Santos Pires. Fala mais outro. Eu tenho outra mais, um novo, o outro mais novo está em Irlanda e agora está trabalhando aí. Não. É Gil Diabo. Certo. Você pode me falar o nome de algum vizinho, de algum amigo e o que ele faz? Eu tenho uma vizinha que ela é professora, minha amiga. Quem é? É Elsa. Bom, tu sabe o nome daquela folha verde que a gente come geralmente na salada? Não é o nome daquela folha. É alface? Sim. Eu quero que você faça o seguinte, eu trabalho para você na sua casa, tá bom? Aí eu quero que você fale uma frase da seguinte maneira. Você vai pedir para eu lavar essa folha, você vai dizer o nome da folha, tá? Você vai dizer, Júlio, lava, aí você vai dizer o que é que eu tenho que lavar dessa folha para a gente fazer a salada, tá legal? Vai. Professor, por favor, de lavar as folhas de alface para a gente poder fazer a salada. Agora fala a mesma frase, mas não fala a folha. Tá bom? Vai. Professor, por favor, lava o alface para a gente poder fazer a salada. Tudo bem. Agora, sabe o nome daquele pó branco que serve para apoiar a parede? Sabe o que É é? a tinta? Ele não é uma tinta, ele é um pó assim. E a gente cai a parede e fica branco. Cal. É aquele cal? É. Tu vais criar uma frase com esse cal, pedindo para, com esse nome, né? Pedindo para que eu pegue. Aí tu vai dizer o nome que eu pegue para poder cair a sua casa, tá legal? Vai lá. Professor, por favor, de pegar esse pó e... Não, pegue, aí você falar o nome, tá? Pegue o pó de cal. Sem pó, sem a palavra pó. Pegue o cal. É só isso? É. Então, professor, por favor, pegue o cal. Você gosta de Guaraná? Guaraná? Gosta? Gosto. Então imagina que eu sou garçom agora, tá bom? E você vai pedir para que eu pegue, para eu pegar Guaraná que você quer tomar, tá bom? Você quer que eu lhe sirva Guaraná. Como é que você pede? Professor, por favor, traga-me um Guaraná. Uma mulher que nasce no Brasil é brasileira. E a que nasce na Alemanha é o quê? Sim. Na Alemanha. Diz aí, você.
você acha que é? É a Alemanha, né? O feminino de alemão é o quê? Alemanha. Há homens e mulheres que chefiam, né? O homem, quando chefia, a gente chama de chefe. E a mulher? Não é chefe também, não. Não sei, eu te perguntando. O homem que... chefe, né? Pronto. O homem que rouba, a gente diz que é ladrão. E a mulher? Ladrão. Na presidência da República, se tiver uma mulher, a gente diz que ela é o quê? É presidente, né? Agora eu vou te mostrar umas coisas aqui e você vai me dizer o que são, tá bom? Qual é o nome disso? É sabores. Não, mas o que é isso aqui? São lápis de cores. Aqui. Esses aqui são anéis. Aqui. É vestido, né? Mas na verdade isso aqui não é usado assim como vestido, isso aqui é usado para não molhar, sabe? Ah, avental. Então são dois. O que é isso aí? 2 aventais. Aqui. É pão. Mas são vários. Então são no plural. Pães. Aqui. As mãos. Aqui. Leões. Aqui é uma escada com Várias tapas aí, né? não é o nome disso? É um degrau. Então são Vários degraus. Isso aqui, Várias flores. Vários chapéus. Esse aqui é o quê? para pegar peixe. Anzol. Anzol. Então são Vários anzóis. aqui. Olhos. Agora olha só. Imagina que eu moro nessa casa aqui, tá? Grande, tá bom? Tá. E uma amiga nossa mora numa casa pequena. A amiga nossa é a Valéria. Casa pequena, tá bom? Aí você vai dizer, quando eu quero que você compare a minha casa com a casa da Valéria. Você vai. Como é que você vai fazer? Se eu chegar lá, né? Não, pode dizer, a casa do Júlio. A casa do professor é grande, é mais grande do que da Valéria. Pronto. Agora imagina que você gosta mais da comida de Timor-Leste do que da comida daqui, tá bom? Aí você vai falar, a comida de lá é boa, a comida daqui é ruim, de redenção. Um exemplo só, tá? Como é que você vai comparar? Eu vou comparar assim, professor, quanto à comida de Timor e a comida do Brasil. Pronto. Pode falar. A comida de Timor, porque para nós os timorenses achamos que a comida de Timor é melhor que a comida do Brasil. Pronto. Agora eu quero que você complete essa frase para mim. Complete, tá legal? Alguém pede para você fazer uma tarefa, tá bom? Eu pedi para você fazer uma atividade, você trabalha para mim para você fazer uma tarefa, tá bom? Ou então eu sou teu professor, aí eu pedi para você fazer uma tarefa. Só que a tua colega fez a tarefa no teu lugar. Você não gostou, porque a tarefa era para você fazer. Então você vai completar, você vai olhar para sua colega e vai dizer assim, poxa, esta tarefa era para Mim. o quê? Era para... Eu vou falar a frase toda, só vou deixar um espaço para você completar. Poxa, esta tarefa era para fazer. Como é que você vai dizer? Era para eu fazer. Pronto. Agora olha só. Quando você vê um amigo com uma mala e você quer saber para onde ele vai, como é que você pergunta? Oi, meu amigo. Para onde que você vai deslocar? Você conhece? Como é que se faz? Me ensina aquela receita daquele coração de banana que você disse que vocês comem. Me ensina, como é que se faz aquilo? Esse coração de banana a gente limpa. E tem também aquele amarelo, aquele vermelho. Também a gente corta. E depois coloca sal bastante, espreme. Depois a gente cozinha, coloca um pouco de óleo e cozinha. E aquele branco também. Tá. Me diz uma coisa agora. O que é que vocês e os amigos mães fazem no final de semana?
Final de semana. Final de semana a gente faz limpeza da casa, lavando a roupa, fazendo as coisas que a gente precisa em casa. Certo. Completa essa frase para mim, tá legal? Digamos que você esteja tomando café sozinha, eu passei do celular, né? Você vai dizer assim, professor Júlio, vem tomar café Comigo. mas você não está só, você está com a Brígida, sua amiga. Aí eu passei e você disse, professor Júlio, vem tomar café? Conosco. Agora olha só, esse celular é meu, tá bom? E eu estou pensando aqui contigo, eu me distraí, eu pergunto, de quem é esse celular? Como é que você vai responder? É do professor Júlio. Não, você vai falar para mim mesmo. Esse celular é? Esse celular é do professor Júlio. Não. Tá? Eu estou aqui, presente, olhando para você. Aí eu te pergunto, esse celular é de quem? Como é que você vai dizer que esse celular é meu? Eu não entendi. Assim, este celular é meu e ele está vindo. Eu estou te perguntando de quem é esse celular. Você sabe que ele é meu. Como é que você vai responder? Esse celular é? Esse celular é do professor Júlio. Não, mas do professor Júlio, o professor Júlio está aqui na tua frente. Eu sou o professor. Esse celular é seu. Oh. Complica as coisas. É verdade. Ó, agora imagina que você vai dizer a mesma coisa para o seu irmão. Que este objeto é dele. Como é que você vai dizer para ele? Como você falou comigo. Como é que você vai dizer para ele? Este celular é? É seu. Agora eu estou aqui. Você está conversando com a Brígida bem aqui. Sim. E o celular está aqui. Eu estou presente. A Brígida também. Você está conversando com a Brígida. E eu estou lendo. Você não quer dizer esse celular é do professor Júlio, tá? Você vai dizer outra coisa. Aí a Brígida pergunta, de quem é esse celular? Como é que você vai responder? Esse celular é dele. Olha, se Paulo tem muita força e Luiz tem pouca força, a gente diz o seguinte, Paulo tem mais força do que o Luiz. Se eu quiser dizer ao contrário, Luiz tem menos força do que o Paulo. O que é que você faz durante o dia? Ai, complicado, muita coisa. O quê? Fala rapidinho o que você faz. Durante o dia a gente fica em casa estudando. Você? O que você faz? Lavo a roupa, cozinho, limpar a casa, tudo. Bom, completa essa frase com o verbo viver, tá? Verbo o quê? Viver. Viver, tá. Como é a vida das pessoas que não têm casa? Não, isso aqui é... Perdão, completa essa frase. Na vida aos que já morreram e os que ainda... Viveram. Agora é o verbo ouvir, tá legal? Sempre eu vou te fazer uma pergunta, usando um verbo, eu quero que você me responda a frase completa com o mesmo verbo, tá legal? Tá. Você ouve música muito alto? Responde. Não, eu não ouço a música muito alta. Pronto. Agora você vai usar o verbo caber, tá? Digamos que eu seja um motorista de uma van. A van está lotada de gente, tá? E não tem espaço para você. E eu parei a van e disse assim, bora, Evangelina, você vai dizer, não, eu não. Verbo caber. Você vai dizer, não, eu não. Não cabe para mim. Mas como é que você vai dizer, eu não? Eu não posso. O verbo caber. Eu não. Do jeito que você souber. Outra vez a pergunta, professor. Você vai usar o verbo caber. Não, eu não. Conjunto o verbo caber, eu não. Eu não cabe. Pronto. Tá bom? É do jeito que você sabe, não é do jeito. O que você fez ontem? Ontem eu fiz um almoço. Só isso? O que mais? Costurava. Fazia muitas coisas. Bom, se alguém pergunta a você se você deu um presente ao aniversariante, o que você diz?
Você deu o presente à Brígida? O que é que você responde? Se você deu algum presente. Eu faço essa pergunta para você. Você deu um presente à Brígida? O que é que você vai me responder? Sim, eu dei o presente à Brígida. Quando você toma conhecimento que um amigo seu casou, você descobriu essa novidade, você vai dizer assim, você soube, né, que o seu amigo casou. Você vai usar o verbo saber, tá? Completa essa frase para mim. Oh, tudo bem, você encontrou seu amigo, né? E você ficou sabendo por outra pessoa que ele casou. Aí você vai dizer, oh, tudo bem, eu que você casou. Já eu sabia que você já casou. Agora você está aqui na cidade de Redenção. Usando o verbo estar, me informa um lugar que você já esteve. Eu estive ontem em Fortaleza. Se eu te perguntasse assim, você trouxe a encomenda que eu te pedi lá de Timor-Leste, o que é que você me responderia? Eu trouxe, a encomenda está em casa. Pronto. Se eu te perguntasse assim, onde você pôs o meu celular, o que é que você me responderia? Eu pus em cima do armário. O que é que você fará amanhã? Amanhã eu farei uma tarefa. O que é que você faria se ganhasse na loteria? Se eu ganhasse na loteria, eu faria uma festa. Quanto tempo faz que você mora aqui? Usando o verbo fazer, me responda, quantos meses faz que você mora aqui? Eu moro aqui em Redenção. Aí usando o verbo fazer. Como é? Como que eu vou dizer? Espera. Usando o verbo fazer, dizendo quanto tempo você mora aqui. Eu faço 1 ano aqui em Redenção. O que é que tinha, ou havia, ou existia na cidade de... Isso é natural, né? Liquiçá, né? Liquiçá. Que hoje não tem mais. Que hoje não existe mais. Por exemplo, lá em Liquiçá, hoje não existe mais a plantação de milho, porque tem tsunami, e a ribeira estraga tudo. Então a gente não consegue plantar as coisas. Tem que plantar lá mais para a serra. Você sabe se tem vida em outro planeta? Sabe? Eu acho que não. Você já viu o disco voador? Disco voador. Já viu? Sim ou não? O quê? Disco voador. Sabe o que é? É nave de outro planeta. Você já viajou de avião? Claro, sim, né? Tem medo? Sim ou não? Sim. Agora imagine uma situação aqui, tá legal? Como é que um rapaz novo chamaria a atenção de outro rapaz novo que está andando na rua, ele não conhece, tá bom? E esse outro rapaz deixa cair a carteira no chão. E o rapaz novo que está atrás, como é que ele chamaria o outro para avisar? Ei! Ei o quê? Ei? Ei, vem cá! Mas como ele chamaria o outro? Ei? Amigo! E se fosse uma pessoa idosa, um homem idoso? Como é que... Ei, senhor, senhora! Não, mas um homem idoso. Ei? Ei, meu senhor! Outro nome ele falaria? Não. Não. Só senhor. Só senhor. E se fosse... Ou tio, uma coisa disso. Avô. Pode ser. Pai, pode ser? É, pode ser. Pode? Oh. E se for uma jovem, uma mulher jovem, como é que ele chama? Ela chama tia ou mana. Uma mulher jovem. Mana. Mana. E se for uma senhora idosa? Assim? É senhora ou avô. É. Muito bom, sabe? Agora, eu queria que você me relatasse um acontecimento marcante que aconteceu na sua vida. Ai, Jesus. Me conta assim.
acontecimento marcante? Assim, o que mais marcou na minha vida é a perda dos pais. Porque quando eu andava na escola, durante esse meu tempo, eu terminei a 4ª série, temos a guerra. Então a guerra nos levou até o mato durante 3 anos. O quê? Até o mato, fugimos para o mato 3 anos. Então durante esses 3 anos, os meus pais faleceram. Meu pai foi morto, minha mãe também, e meus irmãos só regressamos nós 4. Os 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. Vocês eram bem novos? Sim. Regressamos. Quando minha mãe faleceu, eu tive 15 anos. Você e meu viu pai também. Seus pais serem mortos? Minha mãe eu vi, mas meu pai eu não consegui ver porque as pessoas mataram, né? Então eu não Sua consegui mãe você ver. viu? Foi na sua frente? Sim, morreu na minha frente. Tiro? Por causa da doença, por motivo do parto. Minha Ela mãe. foi morta. Sim. E Não, mas ela foi morta? foi morta. Como assim, se ela estava grávida? Como foi? Me conta, desculpa. Assim, não conseguiu dar parto, né? E o bebê morreu já 3 dias na barriga dele. Então ele não consegue viver porque estivemos no mato. Então não tem médico. Não tem Mas eu estou dizendo assim, eu pensei que ela tivesse sido assassinada. Não, assassinada é meu pai. As pessoas assassinaram meu pai. Só que você não viu. Sim. Você viu ele ser morto? Sim. Como foi? Meu pai, não. Meu pai eu não vi. Eu só ouvi dizer que meu pai já estava morto. Assim. E você pode me dar, assim, fazer um comentário de um programa de televisão que você gosta mais? De alguma coisa que você gosta, pode comentar? Assim, programa de televisão, eu sempre gostava de assistir de manhã cedo. Às vezes que eu abro, tem o Terço da Misericórdia. Né? Por que você gosta? Pois é, a vida a gente oferece a Deus Nosso Senhor, né? Com os nossos passos que chegamos até aqui em Brasília. Foi pela graça de Deus que a gente chega aqui em Brasília, né? Para deixar a família distante e chegar aqui. Você pode descrever um pouco o teu trabalho? Como é o teu trabalho? Aqui ou em Timor? Assim, o meu trabalho em Timor é que eu ensinava os meninos de 6 anos até 10. Por isso, sempre eu trabalhava nos infantis, com os meninos, sempre levava os meninos para a praia, sempre divertimos lá e as coisas que eles não conhecem, sempre levava para conhecer as coisas que eles não conhecem. Você pode também falar sobre um relato que não é seu, mas assim, de um amigo ou de uma pessoa que também você achou marcante? Um relato não pessoal. Assim, um relato sobre um amigo meu que nós trabalhamos juntos. Ele também é um professor. Nós dois temos a mesma turma, é que dividimos a turma, um pelo A e outro pelo B. E esse amigo também trabalhava muito bem, ele me ajudava quanto no ensino. Às vezes que eu estive ausente, preenchia o meu espaço, o meu lugar para poder ver os meus meninos. E esse também foi uma coisa marcante para mim, porque sempre ajudou para mim, para poder... Mas alguma coisa que aconteceu com ele, que me marcou? Uma coisa que marcou para mim é assim, quando estive já na dificuldade para fazer as coisas, ele sempre me ajudava, né? Então, para fazer os planos, ou para fazer tudo o que precisa dentro da sala de aula, ele sempre estava presente. Quais as línguas que você fala? Lá nós falamos o teto e o português. Então, o português é como língua oficial e o teto é a nossa língua nacional, porque o
país deve saber. E depois, ainda temos vários dialetos. Você fala? Sim. Por exemplo, Liquiçá tem 3 dialetos. Tem um de Liquiçá, outro de Malbara e outro de Bacartete, da cidade onde eu nasci. Então, em outros distritos, como essas meninas que apareceram lá, quando eles falam a língua, o dialeto delas, eu não entendo. No seu país, as pessoas falam da mesma maneira em todas as regiões? Como? Eles falam da mesma maneira em todas as regiões? No seu país? Sim. Da mesma forma em todas as regiões? Não. Pois é. Não, né? De que forma? Dialetos diferentes? Dialetos diferentes. E no Brasil, você acha que as pessoas falam da mesma maneira em todas as regiões? Também não. Não? Não. Como é que você acha que é no Brasil? Assim, às vezes que a gente acha assim, de pessoas de Ceará, os sotaques são diferentes dos sotaques de Maranhão. Porque quando chegamos aqui na feira, alguém me perguntou, você é de onde? É de Maranhão? Eu disse, não, eu sou de Timor-Leste. Aí eu pensei que você vem de Maranhão. E em Fortaleza e Redenção, você acha que as pessoas falam da mesma maneira? Eu acho que sim, porque é de Ceará, né? Fortaleza e Redenção não está assim longe. No seu país, você percebeu que antigamente as pessoas falavam diferente de hoje? Os mais velhos falam diferente dos mais novos? Sim. Como assim? Como é essa diferença? A diferença é assim. Antigamente, os mais velhos, eles sempre tiveram esse respeito muito com as pessoas, mas hoje em dia parece que a tecnologia muda as pessoas. Então, às vezes, as mais novas já não têm esse respeito, já não têm essa consideração para com os velhos. Então, é a mudança da tecnologia que surge. E em que situações você fala a língua portuguesa? Quais são as situações que você fala a língua portuguesa? Quais as situações que você fala a língua portuguesa? No ensino, né? No ensino, esse já é fundamental para os meninos, e também nas repartições. Fora isso, você fala seu dialeto, né? Ou sua língua. Fala teto, né? Teto, né? Que é a língua que você fala, né? Malaio você conhece? Sim. Mas você não fala porque é a língua, né? Mas malaio, as pessoas sabem mais malaio do que... Você tem dificuldade de se comunicar em língua portuguesa? Sim, às vezes tenho. Em quais situações? Por exemplo, como hoje o professor perguntou muitas coisas que eu não sei responder. E qual a importância da língua portuguesa em sua vida? A importância da língua portuguesa na minha vida? A importância da língua portuguesa na minha vida é para levar a educação, vai além. E fale sobre o seu processo de alfabetização em língua portuguesa, como você aprendeu a língua portuguesa. Como foi? Quando eu aprendi a Como foi? Como foi? Escrita? Foi na escola? Foi na escola. Porque, assim, meu pai, apesar de ser agricultor, mas ele faria tudo para os filhos. Então, eu e os meus 2 irmãos, nós 3 estivemos no colégio. Antes só havia colégio da Dominicana e da Canonciana. Mas primeiramente em Timor só havia Dominicana. Eu fui internada num colégio dominicano, a mãe era de Espanha, então ensinava o português. Daí eu aprendi o português naquela altura. E qual é o papel assim, do teto, que é a tua língua materna, a sua língua materna, né? Nesse processo de alfabetização, você acha que teve alguma ajuda ou não tem nada a ver? O teto não ajudou em nada nesse processo? O teto, por enquanto, ainda está no processo. Não, mas eu digo, qual a importância do teto para o teu aprendizado em língua portuguesa? Teve alguma importância? O teto, por exemplo, professor, se a gente utiliza teto para poder falar a língua portuguesa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar então, certo.
não compete. Né? Bom, então agora eu vou pedir para a gente terminar a entrevista, tá? Para você ler esse texto aqui para mim, tá bom? Você pode ler? Vou ler para o professor? Lê aí para mim, tá bom? Pode ler. Parábola dos 7 vimes. Pode continuar. Tá? Era uma vez um pai que tinha 7 filhos. Quando estava para morrer, chamou-os a todos e, depois de ter olhado inquieto e tristemente para o céu, disse-lhes: já não tendes mãe, e eu sei que não posso durar muito, mas antes de morrer, desejo que cada um de vós me vai buscar no campo de moinho um virme seco. Eu também, perguntou o mais novo, um garoto esbelto de 4 anos, que estava inocentemente brincando ao sol com 2 moedas num velho chapéu de filtro. Tu também, Tiago. Quando os filhos voltaram com os vimes, o pai pediu ao menor deles: quebra esse vime. Ao ouvir isto, o pequeno partiu o vime sem nada lhe custar. Agora parte os outros, um a um. O menino obedeceu. Trazei-me todos outro vime. Tornou o pai, logo que viu o menino partir, o último sem dificuldade alguma. Quando os rapazes apareceram de novo, enfichou os 7 vimes soltos, atando-os com o fio. Toma este feixe, Paulo, parte-o, ordenou o pai ao filho mais velho, o homem mais valente da cidade. Vendo que já doíam as mãos de tanto se esforçar por partir o feixe, acrescentou: não foste capaz. O osso é duro de roer. Não, senhor, não fui. Eu já me doei as mãos, respondeu o moço. Todos os outros tentaram em vão. Se fossem 1000 vimes, 100 vezes de 7, pior seria, exclamou o pai. Quer sejam vimes ou corações, lembrai-vos sempre que a união faz a força. Se estiverem sempre unidos, ninguém vos fará mal. Ao acabar de dizer isto, morreu, fiéis a alguns conselho paterno até o fim da vida. Foram sempre felizes e fortes como leões, os 7 irmãos desta história. Muito bem, obrigado. Obrigada.